Para falar um pouco sobre o funcionamento da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem, Sindes-Findes, convido o membro do Conselho Superior da Câmara, Daniel Jacó Nogueira, peça fundamental no processo da constituição da Câmara, uma vez que nos guiou pelas melhores práticas de mediação e arbitragem, não só no Brasil, mas no mundo. Muito obrigado, Raquel. Como eu estava dizendo, diferente dos meus colegas, vocês tiveram uma aula magna com o ministro Cueva, depois Rafael vai falar com densidade científica sobre arbitragem, depois Fernanda sobre mediação. O assunto que me coube não é um assunto tão técnico, tão profundo do ponto de vista científico, mas é um assunto não menos importante, que é um assunto de importância pragmática. Como é que funciona a Câmara da Sindes-Findes? Como é que ela se desenvolve? Quais são os aspectos pragmáticos dessa instituição que nós devemos conhecer como eventuais e possíveis usuários da Câmara? O tema que me coube, então, é a Câmara Sindes-Findes, falar sobre a sua estrutura, sobre a sua regulamentação e alguns aspectos de funcionamento dentro do tempo limitado que nós temos. E começo aqui relembrando o tempo que aglomerávamos. Aqui isso é uma imagem da reunião de conselho, ainda sob a gestão do presidente Léo, na época que nós podíamos reunir pessoalmente e podemos fazer aglomeração. Não é mais essa a nossa realidade. Hoje a gente tem que se contentar com falar por intermédio do Zoom. De qualquer forma, vamos começar falando sobre a estrutura. E quando se pensa em estrutura de instituição de arbitragem, principalmente uma instituição de arbitragem que é gestada no contexto de uma instituição de instituições com o peso e com a relevância do Sindes-Findes, há um equilíbrio entre pensar no apoio institucional e a independência da instituição, e o funcionamento independente da instituição, e isso se resolve através de governança. E como é que se desenhou, como é que se faz para que a Câmara Sindes-Findes tenha, ao mesmo tempo que esse apoio é absolutamente necessário de ambas as instituições, de viver por conta de ser uma instituição do sistema Sindes-Findes, mas ao mesmo tempo tem independência para poder atuar nos procedimentos e gerenciar os procedimentos sem que haja qualquer dúvida em relação ao proceder da instituição. Se faz isso através de uma estrutura organizacional em que o Sindes-Findes acaba não tendo qualquer gerenciamento direto ou indireto nos procedimentos ou nos atos. Como é que isso ocorre? Primeiro, com essa estrutura organizacional da instituição, a Câmara Sindes-Findes tem um conselho superior, que é um órgão deliberativo que toma decisões colegiadas, decisões essas que são importantes para a própria regulamentação da instituição, para guiar os atos do presidente, para orientar o trabalho da Secretaria-Geral. E os componentes desse Conselho Superior são também, mas não exclusivamente, advindos do contexto do Sindes-Findes. Nós temos aqui um desenho do Conselho Superior, presidido pela doutora Sayuri, que é uma acadêmica absolutamente importante para o funcionamento da instituição. Um vice-presidente procurador do Estado, Rafael ele me disse que o nome dele em alemão se pronuncia Dreves, mas a gente é brasileira para Drews, e com uma mistura de representantes da indústria e arbitralistas com atuação em algum tanto nacional, em algumas regiões do Brasil. Então, com esses nomes, esses são os nomes que fazem e se reúnem para deliberar, por exemplo, alteração de regulamento, que se deliberam eventuais questões que o presidente submeta a eles, enfim. A organização e a gestão da Câmara enquanto entidade acontece sob comando do Conselho Superior. Abaixo do Conselho Superior e tendo a função de tomar decisões processuais da instituição no procedimento,
temos a presidência. A presidência, aqui nós já falaram, nunca se falará a exaustão de Alemã. Alemã é uma figura absolutamente sensacional, que traz a respeitabilidade, que traz o peso do seu nome e que permite que esse projeto avance. Ele é quem é o presidente da instituição de arbitragem. O que isso significa? O presidente toma decisões processuais da Câmara no contexto do procedimento. Que decisões são essas? São decisões relativas à nomeação e eventual recusa de árbitros, são decisões relativas, dentro de um modelo que a gente vai falar um pouquinho mais, é o presidente que toma, por exemplo, no início do procedimento, a decisão se é caso de arquivamento sumário do procedimento arbitral, não, que a gente chama de decisão prima facie. Se você inicia, como disse o ministro Cuevas, existem cláusulas que são, na sua face, nulas. Você inicia um procedimento arbitral com base numa cláusula que é evidentemente nula, o presidente tem o poder de arquivar o procedimento sumariamente e evitar que se inicie o desenvolvimento do procedimento. E a Secretaria-Geral também atua dentro do contexto da Sindifins, que é a nossa Raquel, controlando o procedimento para a instituição. Então, com esse desenho com a governança gerada por esse desenho, é que se dá para a instituição a independência que ela precisa para existir enquanto instituição de arbitragem. Em relação aos neutros, e aqui a gente está vendo que nesse pequeno desenho aqui a gente está falando que a relação da presidência com os neutros, com os procedimentos e o círculo que existe em volta deles, os neutros são nomeados para cada procedimento. E, óbvio, as partes têm toda a liberdade de escolher o mecanismo de nomeação dos seus neutros. A cláusula pode definir, por exemplo, que os árbitros serão nomeados pelo sistema de tércios, que é o sistema que a maioria das instituições usa. O demandante nomeia um árbitro, o demandado nomeia um árbitro, esses dois árbitros em conjunto nomeiam um presidente. Mas, com a experiência que nós tivemos em outros mercados emergentes da arbitragem, a instituição acabou adotando como regra default, como regra regulamentar, que as partes podem alterar caso queiram, a utilização do sistema de listas para nomeação de árbitros. Isso tanto para árbitro único quanto para colegiados. Como é que funciona esse sistema de listas? Ao invés de ter esse sistema de nomeações unilaterais, a instituição, por intermédio da presidência, quando recebe uma demanda arbitral, compila uma quantidade de nomes, digamos que seja uma hipótese de árbitro único, por exemplo. A instituição compila uma lista com 7 nomes, de 7 arbitralistas que respeitados, conhecidos, ou especialistas na matéria, submete esses 7 nomes para ambas as partes. Cada uma das partes pode rejeitar, sem qualquer necessidade de fundamentar, 3 desses 7 nomes e ranqueia os 4 que sobram. O árbitro que ficar melhor ranqueado nessa coleção da atuação, da contribuição de ambas as partes, que é o árbitro nomeado para o conflito. Então, veja, não existe, mesmo nas hipóteses de tribunal arbitral, 3 árbitros, não existe nenhuma nomeação que é só feita por uma das partes, mas, em compensação, todas as partes influenciam a nomeação de todos os árbitros. E esse modelo tem outras vantagens, porque no sistema de listas eu posso fazer, por exemplo, o seguinte: se eu tenho 3 árbitros e é um conflito de construção com algumas discussões importantes sobre a contabilidade dentro desse conflito especificamente, eu posso fazer uma lista para presidentes de arbitralistas, de pessoas que entendem do procedimento arbitral para regrar o procedimento arbitral de forma adequada. Outra lista com profissionais Então, primeira lista com arbitralistas
do presidente para poder regulamentar, ou da presidente para poder controlar o procedimento, uma lista de advogados com experiência em construção, em arbitragem de construção, e outra lista ainda de ou advogados ou contadores com muita experiência na área de contabilidade. E assim você pode ter um tribunal heterogêneo, com capacidades heterogêneas, sendo que todas as partes influenciam a nomeação de todos os árbitros do procedimento. Obviamente, isso é um sistema que é o sistema padrão, mas as partes podem adotar outro, tanto que dentro do procedimento, depois de apresentada a demanda arbitral, há um momento de reunião da instituição com as partes, e uma das discussões que se tem é qual é o mecanismo de nomeação que se pretende adotar. Quanto à regulamentação, a instituição tem já um leque de instrumentos para regulamentar sua existência. Primeiro tem o regimento interno, que é o que define quais são as atribuições e quais são os papéis de cada um dos atores do procedimento. E tanto a arbitragem quanto a mediação tem tanto regulamento para o procedimento, como código de ética para os neutros, como também tabelas de custas e honorários independentes. E mais que isso, dentro da gestão da Câmara, o presidente edita as resoluções administrativas para tomar decisões em relação a questões pontuais, como, por exemplo, a resolução administrativa 01 foi tomada para adaptar o funcionamento da Câmara em relação à Covid. Agora, alguns aspectos pragmáticos, no pouco tempo que nos resta. Primeira pergunta, e é uma das perguntas mais recorrentes quando você fala de arbitragem, é quanto é que isso custa, quanto é que isso vai custar para mim como usuário, quanto é que isso vai custar para mim como cliente. E o Sindifindes, como a Câmara de Arbitragem está gestada dentro do sistema Sindifindes, isso permite que a instituição seja, de certo modo, subvencionada pelo mecanismo Sindifindes e permite que os seus custos sejam pensados para um mercado regional de arbitragem. Não significa dizer que a instituição não tenha capacidade de fazer arbitragens gigantescas. Tem qualidade para poder fazer isso, tem contato com eventuais árbitros para poder fazer isso, pelo que soube, algumas PPPs, inclusive, incluem a Câmara do Sindifindes como a Câmara responsável por eventuais conflitos, mas também é uma instituição que pensa o desenvolvimento de negócio e o melhor ambiente de negócio para o mercado local. E aí, vamos ver alguns exemplos disso. Uma arbitragem de 10 milhões de reais seria, no mercado nacional, uma arbitragenzinha pequena. Os custos disso, os custos de uma arbitragem de 10 milhões de reais dentro do desenho do modelo Sindifindes, se você tiver um árbitro único, o custo total disso é R$ 82.500 reais, e se forem 3 árbitros, R$ 182 mil reais, sendo que isso é 1,83% do valor em disputa, e esse valor tende a ser, a não ser que haja uma regra distinta, tende a ser dividido entre as partes. Agora, para uma causa um pouco menor. Olha, eu vou dar um exemplo. A Câncer CBC é sensacional, é uma ótima instituição de arbitragem, é fantástica, mas uma arbitragem de R$ 1 milhão na Câncer CBC vai custar R$ 200 mil se for árbitro único e R$ 340 mil se for tribunal, porque o mercado de causas desse tamanho não é o que ela tem em mente. Para o Sindifindes, você consegue fazer uma arbitragem de R$ 1 milhão a 3% do valor, a 3,5% do valor se for árbitro único e por R$ 86 mil se for tribunal. E completo, mais que isso, é possível, inclusive, utilizar a instituição para causas menores do que isso, porque a instituição que se prepara para atender demandas efetivamente regionais. Então, nós temos aqui arbitragens até R$ 100 mil, isso é o mínimo que a instituição cobraria. Uma arbitragem de até R$ 100 mil, você consegue fazer uma arbitragem com árbitro único. Até R$ 100 mil é um custo de R$ 10 mil para as partes. Ainda assim, há quem diga que a arbitragem é cara. Eu gosto sempre de fazer esse comparativo. Toda vez que a gente vai falar de instituição de arbitragem, eu
ponho esses números para que sejam comparados. E aqui a gente está falando de uma demanda de R$1 milhão, indo para arbitragem com 3 árbitros no Sindisfindes, e adotando o tempo médio que se leva numa arbitragem, o tempo médio que se leva no Poder Judiciário no processo de conhecimento, segundo a Justiça em números. Se nós pegarmos o valor do pedido, R$1 milhão nos 2 casos, o valor das custas, né, do honorários institucionais e honorários de árbitros, que seria 86 mil no caso da arbitragem, seria 16.600 no Poder Judiciário do Espírito Santo. O tempo médio desse conflito é 1 ano e meio numa arbitragem e 7 anos para o Poder Judiciário. Aí, quando você pega o pedido, as custas e aplica juros, isso aqui é sem aplicar correção monetária, a demanda de R$1 milhão termina a 1.200 e a demanda que está no Poder Judiciário vira uma bomba de 2.705. Esse é um custo escondido que acaba não sendo visto até a hora que ele explode. E aí, quando você adiciona honorários, e aqui não quero entrar na discussão que eu tenho com a Pregliano sobre se cabe honorário de sucumbência na arbitragem, mas se nós adotarmos aqui honorários contratuais, você vê que a arbitragem não é mais cara, você tem uma antecipação do custo quando inicia o procedimento, mas no final do procedimento, por causa do valor do dinheiro no tempo, ela acaba sendo mais eficiente, acaba sendo mais barata, e muito mais ainda, esse número é muito mais impactado se for com árbitro único, ao invés de 3 árbitros. Pois bem, para falar de mediação, também ainda falando sobre custo de mediação, quanto é que custa uma mediação no sistema Sindisfindes, a mediação é muito barata dentro do contexto do tamanho do conflito. O valor da hora do mediador se altera de acordo com o valor do conflito, sendo que até R$500 mil existem 10 horas mínimas e, acima disso, 20 horas mínimas para o mediador. O que isso significa dentro daqueles números que a gente discutiu? Uma causa de R$100 mil, uma mediação custa R$3 mil, de R$1 milhão custa R$14.500, de 10 milhões, R$31 mil, que percentualmente, em relação ao valor do litígio, realmente é um mecanismo muito eficiente para chegar a uma solução de disputas. E mais, não posso deixar de falar do procedimento especial de mediação que o Sindisfindes implantou por iniciativa do Dr. Alemã, como resposta à melhoria do ambiente de negócios em decorrência do Covid-19. O que é esse procedimento especial de mediação? Ele é um procedimento que o Sindisfindes disponibiliza para empresas que são associadas aos sindicatos filiados ao Findes, para as empresas associadas ao Sindes, ou para qualquer parte que tenha um contrato com cláusula compromissória do Sindisfindes, tanto cláusula de mediação quanto cláusula de arbitragem. A disputa tem que ser uma disputa decorrente dos efeitos jurídicos ou econômicos relativos, direto ou indiretamente, da Covid-19, e dentro desse contexto a instituição simplesmente não cobra nenhuma remuneração. As partes pagam exclusivamente a remuneração dos árbitros, o que significa uma diminuição de custo de 33% a 48% do custo total da mediação que as partes pagariam. Mais que isso, e vendo que meu tempo aqui já está estourando, chegando perto do final, o impacto da Covid-19 nos procedimentos do Sindisfindes. O presidente editou a Resolução 01 logo no início da pandemia, seguiu o caminho que muitas outras instituições fizeram, parou o atendimento presencial, determinou que a virtualização dos processos, mas é importante dizer que a Sindisfindes é uma instituição que é virtualizada desde o seu primeiro procedimento. O primeiro procedimento da Sindisfindes já nasceu no ambiente virtual, já nasceu com o protocolo das petições via e-mail para os endereços indicados na Resolução 01, e se processou de forma eletrônica e continua sendo processado de forma eletrônica, sem autos virtuais e sem reuniões presenciais, pelo que soube. Então, mais uma vez, uma instituição que tem se adequado ao mercado local, que tem feito um trabalho, a Alemanha, Raquel, tem feito um trabalho fenomenal à frente da instituição,
Tenho certeza que estamos aqui comemorando os 3 anos, mas eu espero estar presente ainda nos 30 anos da instituição para dizer, olha, eu estive lá logo no começo e essa é uma instituição que eu tenho muito orgulho e muita honra de participar e me ponho, agradeço, conclamo as pessoas que visitem o site da Sindesfindes, lá você encontra inclusive modelo de cláusula de arbitragem, modelo de cláusula de mediação para você colocar no seu contrato, nos seus contratos, e também me ponho à disposição de todos e da instituição. Mais uma vez, muito obrigado, é um privilégio e uma honra trabalhar com vocês.